Antes de começar a análise propriamente dita, eu queria conversar um pouquinho com vocês que estão aqui curtindo o vídeo. Você que já está acostumado a assistir as análises, já está acostumado a acompanhar o conteúdo do canal, você já deve ter pegado ali mais ou menos como funciona o esquema do vídeo. Ele começa com uma introdução, onde a gente fala um pouco sobre como foi resumidamente a partida, depois eu trago as escalações, eu faço a análise, passo alguns lances, trago a classificação e por fim peço o apoio de vocês. Essa geralmente é a ordem, né, que eu faço o vídeo, e vocês já devem estar bastante habituados com isso. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês antes, porque eu tenho que colocar algumas coisas bem transparentes pra vocês, tá? Primeiro, eu não estou vestindo a camisa do Atlético em respeito aos companheiros jogadores do Dragão, que, sinceramente, não devem ter suado suas queridíssimas camisas no jogo de hoje. Vide algumas escolhas durante a partida e alguns movimentos que o Atlético fez. Então vou deixar limpinha a camisa do Atlético, assim como devem estar as camisas dos jogadores que hoje estiveram em campo no empate em 2-2 diante do Cuiabá. Outra coisa, tudo que eu vou falar aqui visa transparecer para você, torcedor, e para aqueles que tiverem interesse, o que aconteceu na partida. Eu não tô aqui para fazer graça para diretor, para presidente, para comissão, para cúpula do Dragão, e também não tô fazendo isso para nenhum adversário. Se eu falar mal do time que tá jogando mal, se eu elogiar o time que tá jogando bem, isso diz respeito a você, torcedor. É para você entender o porquê que aconteceu, o resultado que aconteceu. E não para elogiar fulano que tá lá na cadeira de presidente, ou criticar o fulano que tá lá na cadeira de presidente. Não tô aqui pra isso, esse canal não visa agradar ninguém. Então se alguém se incomoda com isso, com o perdão da palavra, mas eu estou cagando pra o que acham dos comentários aqui. Dito isso, eu quero também pedir a você que se sinta bem em permanecer no vídeo até o final, porque eu sei que vai ser mais um tempo ali, ó, dos torturantes 90 minutos, principalmente pra você, torcedor do Atlético, que viveu um jogo que parecia que não acabava mais. Com 25 minutos do segundo tempo, eu queria que o jogo terminasse, e olha que o Atlético estava perdendo, tá? De tanto que o jogo, pelo menos do Atlético, era ruim. E agora, falando do Cuiabá, olha, o empate é um castigo para a quantidade de gols que o Cuiabá teve a oportunidade de fazer e não aproveitou. E aí vai muito também do mérito do goleiro do Dragão, o Paulo Vitor, que fez, na minha opinião, a melhor partida dele até aqui com a camisa do Atlético. Foi o único jogador que talvez tenha suado a camisa. E foi com certeza o melhor jogador da partida, não só do Atlético, né? Dito essas coisas, vamos começar aqui primeiramente falando que houve, né, um empate, mais um empate para a história desse confronto entre Atlético e Cuiabá, né, uma disputa aí que tem tantos empates, Maria. Mas enfim, mais um, e nos últimos minutos o Atlético conseguiu esse empate. E é claro que eu vou falar de tudo quanto é polêmica, vou passar lance a lance, vou comentar com vocês tudo aquilo que vocês querem saber. E assim, já vou antecipando, eu não tô muito feliz com o resultado. Não porque o resultado foi ruim, pro Atlético não foi. Foi um empate fora de casa contra uma equipe que, teoricamente, deveria estar brigando pelo G4, que é o Cuiabá, assim como o Atlético. E, dada a situação do jogo, o empate foi um lucro gigantesco pro Dragão, né? E um castigo gigantesco também pro Dourado. Mas vamos começar aqui a análise. Primeiramente, eu tenho que também pedir desculpas a você, torcedor do Cuiabá, que geralmente eu coloco aqui, ó, um escudo do adversário também. Mas confesso que a imagem do escudo do Cuiabá acabou corrompendo, e aí não está aparecendo, não sei porquê. Mas enfim, sinta-se representado, porque vocês sabem que aqui no canal a análise é imparcial. Sendo assim, o Cuiabá recebe o Atlético. O Cuiabá não vem exatamente em uma grande fase na competição. O Cuiabá é uma equipe que vem oscilando bastante durante toda essa temporada, mas mostra vislumbres de melhora. Não muitos, mas vem mostrando. E veio a campo, treinado pelo técnico Eduardo Barros, com o Guilherme Nogueira no gol. Na frente, o ataque formado por Carlos Alberto e Alisson Safira, né? E aí veio com uma trinca de volantes, o Caleb, o Lucas Mineiro e o Denilson. Todos esses volantes, além de jogar com a zaga formada por Bruno Alves e Natan. E as laterais Marcelo Henrique e
Mateuzinho. Esse é o time do Cuiabá recebendo o Dragão, que vem de derrota em casa. O Atlético venceu um jogo contra, na minha humilde opinião e com todo respeito, a pior equipe do campeonato, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, que talvez não esteja na lanterna, não lembro como é que tá a classificação, mas o futebol apresentado pra mim é o pior dessa temporada, nesse momento da Série B. E ganhou do Botafogo, mas perdeu pra Ferroviária e uma derrota muito que merecida, em casa. O que abalou muito o time e fez inclusive jogadores serem multados por tomar decisões em campo e que sinceramente eu concordei com essa multa. Diria até mais, um jogador que deveria até ter passado horas treinando finalização, já que escolheu, né, ser o cobrador de pênaltis não oficial do time, então seria uma punição pra ele, não sei se rolou, mas enfim. O Atlético veio a campo com um time formado num 3-4-3. É isso mesmo que você escutou. Um time modificado taticamente e modificado em peças em campo com jogadores que acabaram de chegar. Jean Dias e Hadley estrearam pelo Atlético já no time titular. Pra vocês verem o desespero que é o Dragão. Não tem uma sequência específica de jogadores, não tem um time formado. Não seja o que Deus quiser, vamos armar do jeito que dá, com quem chegar já veste a camisa titular, já vai pra jogo, porque é o que tem pra hoje. A trinca de zaga formada pelo Alex, o Wallace e Adriano Martins, daí tinham 4 jogadores, 2 alas, vamos colocar assim, sendo o Guilherme Romão e o Dudu, que seriam laterais, mas funcionaram quase como alas, no meio o Ram e o Hadley, na frente Jean Dias, o Robert caindo mais pela direita e o Lelê como centroavante. E assim, primeiro tempo do jogo só deu Cuiabá. E é absurdo que a gente vê, porque, olha, pra falar pra vocês, torcedores, é muito difícil analisar taticamente o Atlético, porque essa formação de 3 zagueiros deveria privilegiar as subidas dos laterais, que funcionariam como alas, e privilegiaria a marcação de meio de campo. Só que o Atlético não tem entrosamento pra jogar nesse esquema tático. Tanto é que, mesmo com 3 zagueiros, toda hora um jogador do Cuiabá aparecia livre para receber a bola próximo ou dentro da área do Atlético. Foram inúmeras as chances que o Cuiabá criou com boas defesas e intervenções do goleiro Paulo Vitor. Tudo bem, o Atlético fez o primeiro gol da partida, mas não havia criado nada até então. Porém, num belo passe do Jean Dias, o Guilherme Romão avançou pela esquerda e cruza a bola e acaba encontrando o Dudu do lado direito livre de marcação, num erro da defesa do Cuiabá. O Dudu se aproveitou e apenas empurrou para as redes, fazendo um belo gol, uma bela trama, 1-0 pro Atlético. E foi um gol que eu esperava que desse mais dinâmica pro Atlético, para que ele entendesse que essa troca de passes, esse esquema com um toque mais veloz, com a ultrapassagem dos alas, Dudu e Romão, funcionaria para a parte ofensiva. Só que tem um detalhe, o Ram e o Hadley, principalmente o Hadley, não são jogadores defensivos. O Ram pode até ser um volante mais marcador, mas ele não é exatamente um jogador que vai fazer sozinho a composição de marcação de meio de campo. Ele precisa de pelo menos mais um. Só que o Hadley, ele tem a mesma função tática que o Jean Dias. Sendo assim, nós tínhamos 3 jogadores em campo que estavam se degladiando na mesma posição. O Robert pelo lado direito sem nenhuma função, ele não era nem ponta, nem atacante, nem meia, ele estava totalmente perdido em campo. Além disso, o Jean Dias fazia um bom jogo, mas na posição em que ele estava, ele não permitia que o Hadley jogasse em sua posição mais confortável, que também é um meia armador, mas pelo lado esquerdo. Resultado, o Hadley ficou também sem posição em campo. E quanto ao Lelê, a natureza marca. Porque, olha, por favor, me lembra, coloca nos comentários se você lembrar de alguma coisa que ele tenha feito positiva no jogo, além daquele lance lá do segundo gol, que eu vou comentar mais à frente, me coloca aí por gentileza, tá? Do lado do Cuiabá, as chegadas muito mais intensas, com os volantes aparecendo mais próximos da área, principalmente o Denilson, aparecia bastante por ali, ajudavam o Cuiabá a ter uma dinâmica mais veloz, e as inversões de jogada pegavam as laterais livres, visto que o Dudu e o Romão não conseguem cobrir defensivamente. O Dudu até foi um pouquinho melhor, mas ninguém vai conseguir falar que o Romão teve um bom jogo defensivo. Muito pelo contrário, pode-se colocar esse resultado muito, mas muito, na conta do Romão, porque ele não é um lateral defensivo, ele precisa de cobertura, e a escalação da forma que o Atlético veio não privilegia a cobertura defensiva do lado esquerdo.
Vamos lá, primeiro gol do Cuiabá, um escanteio, uma bola cabeceada que o Paulo Vitor faz mais uma excelente defesa, há uma finalização logo depois onde ele defende novamente, e quem deveria estar nessa marcação dessa segunda finalização é o Guilherme Romão, que estava estatelado de bunda no chão durante esse lance. E aí na sequência há mais uma terceira finalização que vence o Paulo Vitor e marca o gol do Cuiabá, 1-1, o empatando o jogo, e o Romão caído no chão de bunda. E o jogo, daí pra frente, foi só Cuiabá. O primeiro tempo, só Cuiabá. Cuiabá teve todas as chances, várias chegadas, muitos espaços, inúmeros erros do Atlético. Assim, um time que às vezes cometia erros que parecia um time amador, cara. Parecia um time de sub-20, sub-17. O nosso sub-20, né? E o nosso sub-17, que é passível de piada, de tanto que a gente perde nas categorias de base. Mas beleza. Não tô aqui pra criticar a base, tô aqui pra criticar o profissional. E não tava parecendo um time profissional. Tava muito, mas muito bagunçado. Um futebol feio, errado, com pouquíssimas chegadas no campo ofensivo. Eu não lembro de uma no primeiro tempo, depois do gol. E fomos para o intervalo com esse empate em 1-1. Segundo tempo veio, houveram diversas mudanças no decorrer do segundo tempo. Mas o Atlético continuou fazendo um jogo assim desesperador pro torcedor, sabe? O Cuiabá muitas e muitas vezes chegou com muito perigo no campo ofensivo. O primeiro gol no segundo tempo, ou seja, o segundo gol do Cuiabá, cara, bota na conta do Romão, total, não tem como, cara, desculpa, eu tento defender o cara, mas não tem como hoje defender o Romão. Por quê? Há uma jogada pelo lado direito, o Cuiabá finaliza, a bola passa por cima do Paulo Vitor, se não me engano até foi uma defesa do Paulo Vitor, posso estar enganado, a bola sobraria facilmente para o Romão isolar ela para qualquer lugar que ele quisesse. Ele poderia chutar para a linha de fundo, ele poderia dar um chute pro alto, ele poderia dominar a bola e sair jogando. Não, ele ficou esperando a bola quicar pra ele fazer o lentíssimo movimento de chute. E nisso o jogador do Cuiabá veio a 200 por hora e toca na bola com a coxa esquerda. Não houve toque de mão, toca com a coxa esquerda e faz o gol do Cuiabá, 2-1 para o Cuiabá. Um gol assim, sabe aquele gol que dá vontade de você desligar a TV? Porque não tem cabimento a gente tomar um gol desse. Não. E aí, sabe o que é o pior? Depois que o Atlético tomou o gol, foi uma sucessão de entregas. Eu contei 12 entregas que o Atlético deu ao Cuiabá para que ele tivesse a chance de criar ou finalizar a jogada de ataque. Saídas de bola errada, chutões do Paulo Vitor que pegava em alguém ou que ia para um jogador do adversário, saídas de bola com toques errados, tentativa de saída em drible. Cara, toda hora o Atlético estava querendo entregar a paçoca. Já estava perdendo. Parece que queria, de propósito, perder demais. Sabe? Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo, sabe? Me desculpa, eu posso estar me exaltando aqui, vocês podem estar mais habituados com análise um pouco mais fria, mais lenta, mas não dá, cara. Hoje o Atlético queria porque queria ser goleado. Só não foi porque o Paulo Vitor estava numa noite inspiradíssima. Mesmo errando as saídas de bola de vez em quando no segundo tempo, ele estava fazendo belíssimas defesas. Foram várias, pelo menos 12 defesas, dessas umas 7 muito importantes. E pode colocar umas 4 dificílimas nessa brincadeira. O Paulo Vitor evitou o Atlético de ser goleado. Isso é factual, eu não tô aqui tirando onda com o meu dragão, não. Eu não quero vir aqui falar mal do meu Atlético, mas o Atlético não me ajuda. O Atlético jogou mal, jogou pra perder. E não só isso, o Atlético tava fazendo esforço pra perder. Tava tentando entregar. Durante o segundo tempo, o Lacerda foi fazendo mudanças e voltando o time pro habitual 4-3-3. E houve a entrada do Yuri. E a gente vê que não dá pra jogar com o Atlético jogar sem o Yuri. Porque o Yuri é o único jogador que mostra coragem de buscar o jogo. Ele e o Jean Dias, que saiu pra entrada de outros jogadores no intervalo. E que era o melhor jogador do Atlético. O Jean Dias facilmente era o melhor jogador do Atlético. E olha que ele nem estava fazendo grande coisa. Fez o passe pro primeiro gol, mas fora isso, não estava fazendo uma partida brilhante. Mas era o jogador que se apresentava, que buscava o jogo, que tentava uma jogada, tentava alguma coisa. Era o único que acabou saindo no intervalo. E aí, cara, a gente... Por um lado eu entendo, porque
ele tá chegando agora, já entrou já como titular, acabou de chegar, primeiro jogo dele. Então deve estar com o físico ainda não muito preparado, apesar de que estava jogando, né, na Ponte Preta. Não sei, não deve estar pronto para 100% do jogo. Mas, cara, eu não tiraria. Porque se tem alguém fazendo um bom futebol, deixa ele fazendo. Deixa ele em campo. Mas não, ele saiu, entrou o Yuri, entrou outros jogadores, como por exemplo o Federico Martinez, e eu vou falar daqui a pouquinho. E entrou também o Kelvin, que deveria ter começado esse jogo, já que você vai jogar num 3-4-3, você tem que começar com um ponta de velocidade, um ponta que tem características de um ponta direita. O Robert é um meia, o Robert não é um ponta direita. Então ele estava perdido no primeiro tempo, o Kelvin teria se encaixado melhor. Mas não, a gente não entende de futebol, quem entende é quem tá lá, né? Mas beleza. Entrou no segundo tempo, o Atlético começou a ter mais posse de bola, ainda dava muitas chances de contra-ataque pro Cuiabá, que não foram poucas. O Cuiabá teve várias bolas pra ficar no mano a mano, e várias delas ele perdeu a oportunidade, ou por um passe errado, ou boa defesa do Paulo Vitor, ou uma intervenção da defesa, ou qualquer outra coisa. Teve várias chances assim. E o jogo se encaminhava para uma vitória do Cuiabá até tranquila, porque o Atlético não levava perigo pro gol do Guilherme Nogueira, não levava perigo. Só que futebol não é um esporte lógico. Não é um esporte que segue, arrisca tudo aquilo que se apresenta. Muitas vezes o resultado é injusto de fato. E aí o Atlético, numa jogada do Yuri, no finalzinho do segundo tempo, já com 45 minutos batendo ali no cronômetro, um passe para o Lelê, ele finaliza a bola cruzada, o goleiro Guilherme Nogueira faz uma boa defesa, mas na sequência o Federico Martinez, ironicamente, o jogador que foi punido por conta de uma decisão no jogo passado, é aquele que salva o Atlético da derrota, empurrando pras redes, fazendo 2-2, já entrando nos acréscimos. E aí, obviamente, vai ter a discussão com relação ao impedimento, ou possível impedimento do Lelê. E eu vou falar com vocês aqui, tá? Vamos lá, obviamente, vocês sabem que aqui não tem passada de pano, vocês sabem que aqui eu falo a minha opinião rasgada e direta, do que doer. E olha, eu não consigo discordar da arbitragem de ter validado o gol, não porque ele não estivesse impedido, não entenda isso. É porque não havia imagem precisa para que o árbitro pudesse validar esse impedimento. Não havia uma imagem, por exemplo, do ângulo contrário, onde visse as costas dos jogadores para entender a dinâmica do posicionamento do zagueiro. Porque naquela imagem que foi mostrada na tela, onde foi traçada a linha, a impressão que se dá é que o jogador está à frente um pouquinho. Só que atrás dele pode ter um zagueiro com o pé mais à frente, o que daria condição legal. Mas não tem imagem precisa para isso. E sem imagem precisa, o juiz não pode se dar ao luxo de negar o que está sendo mostrado. Na imagem, traçando as linhas, ficaria ou mesma linha, sabe? Ou alguma coisa assim, parecia a mesma linha. Mas é muito impreciso. Esse gol foi validado pela baixíssima qualidade do VAR brasileiro. Um VAR que não consegue entregar fidelidade para os lances. E aí, quem foi beneficiado nisso foi o Atlético, que não teve o seu gol anulado, o gol foi validado e ficou no 2-2. E ainda teve um acréscimo de 9 minutos, que foram mais longos minutos de tortura para o torcedor do Atlético, sofrendo pressão do Cuiabá. E olha, foi um jogo que o empate é muito valioso para o Atlético. Porque, dadas as circunstâncias da partida, não me estranharia uma derrota elástica do Cuiabá, pela quantidade de chances que o Cuiabá perdeu e que também, obviamente, foram defendidas pelo goleiro Paulo Vitor, que foi o responsável direto por esse empate do Dragão. Ele é o melhor jogador dessa partida. Ele foi quem garantiu que o Atlético não saísse perdendo. E quanto ao Cuiabá, o empate também não ajuda, porque a ideia era vencer em casa para subir mais e quem sabe brigar na parte de cima. Mas continua segurado por conta desse empate. O confronto continua empatado, é um confronto muito equilibrado entre as duas equipes, mas o empate com certeza é muito melhor para nós torcedores do Dragão do que por torcedor do Dourado, que poderia até esperar mais jogando em casa.
Mas olha, eu quero a opinião de vocês, eu quero entender realmente se você ficou satisfeito com esse empate. É óbvio que o ponto e o resultado são o mais importante pro torcedor, nós sabemos disso, todo mundo sabe, mas vendo o jogo de maneira tática, analítica, vendo o jogo como você assistiu, você gostou da apresentação do Atlético, você viu algo positivo no Dragão, o que você viu que pode te agradar ou te dar esperanças pra terminar a temporada de maneira correta? Gostou das escolhas do Lacerda, que na minha opinião teve seus méritos, mas também teve seus erros? O que você achou aí dessa apresentação? Você, torcedor do Cuiabá, esse empate, o que te leva? Você acha que é um empate que foi merecido? O Cuiabá foi castigado por não ter sido mais efetivo nos seus ataques? O empate é justo? Você acha que o Cuiabá consegue desempenho melhor, conseguiria a vitória, merecia a vitória? O que você achou dos lances? Quer a sua opinião sobre o desempenho do Dourado também? Acredita ainda na briga do Dourado pelo G4? Coloca aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Já deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Já clique no botão hypar, que ajuda muito o canal, fortalecendo o trabalho e trazendo engajamento. E peço também que se torne membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99 você entra no Gader Futebol Clube, o grupo de membros do WhatsApp, com conteúdos exclusivos e antecipados, notícias 24 horas, tabela de jogos para você acompanhar o seu time e o seu esporte preferido, tudo está lá no grupo, além de muitas outras novidades, muitos outros conteúdos que você encontra por lá, e além disso, uma comunidade muito educada, muito alegre, muito participativa, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.